esqueceu mais alguma coisa? Não, né, mãe? Tudo ok? Bom, vamos lá, vamos para a palavra então. Abra sua Bíblia comigo em João, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. João 16, 32. Eu quero falar com você nessa noite, por que sofremos? Por que sofremos? Por que a gente sofre? Muitas das vezes em alta intensidade, mas também às vezes em baixa intensidade, mas sofremos. João, capítulo 16, versículo 32. Acompanha comigo aí. Está aqui? Tá. Está próxima a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Próximo. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz. Em mim, no mundo, tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Você pode dizer comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele vai estar ministrando o seu coração. Muitas das vezes nós nos revoltamos. Muitas das vezes, mesmo os cristãos, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim, Pai? Joguei pedra na cruz. O que é isso, Pai? O que eu fiz? E hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trazer uma resposta para você. Amém? Guerras, dores, tanto emocionais quanto carnais. Tudo isso acontece conosco na nossa caminhada. As preocupações diárias, elas têm sempre nos afetado no nosso relacionamento com Deus. Muitas das vezes elas nos tiram da presença de Deus. Ah, tá ruim, vou para a igreja para quê? Ah, tá assim, para que eu vou? Não, vou orar para quê? Vou jejumar para quê? Vou fazer isso para quê? Estou na igreja, está no mesmo jeito. E aí? Por que às vezes ficamos tão desanimados? Tão desestruturados ao ponto de querermos simplesmente ficar dentro das nossas casas e não pensar em mais nada. É lá que serve o pronto. Aí lá que serve vem ainda outras doenças que nos atacam, que é o mal deste mundo de hoje: ansiedade, depressão, doenças psicomáticas, que vão nos afetando e nos levam à morte. A morte espiritual e muitas vezes carnal também. São guerras e lutas que travamos todos os dias. Mas, Senhor, por que isso? Por que isso acontece? Então, hoje eu quero trazer algumas direções para você. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, isso acontece porque lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, onde tudo começou. O sofrimento começa lá. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, mulher, e a tua conceição com a dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, porque dela foste formado. Portanto, és pó, e ao pó tornarás. Tudo tem um começo, queridos. E o começo das nossas tribulações, dos nossos sofrimentos, aconteceu no começo, Gênesis. Lá aconteceu. Então nós vemos que a desobediência a Deus, a uma ordem expressa de Deus, provoca dor, provoca tribulação. Mas pastor, eu não estou em desobediência. Calma, eu vou chegar lá. Mas isso acontece na maioria das vezes conosco. O que? Desobediência provoca dores. As dores, elas vêm
Porque nós deixamos de lado a ordem do Senhor. E às vezes viramos meninos mimados. Tão mimados que não queremos mais saber daquilo que Deus colocou para nossas vidas. E queremos fazer o quê? Aquilo que nos dá a nossa vida. É aqui que vai, é aqui que dá certo, eu vou embora. Pronto. Tá bom. Então vai ter que sofrer. Então, meu filho, vai. E isso muitas vezes acontece justamente pela desobediência. O desprezo com as coisas de Deus e com a lei. Isso não pode acontecer. Desprezar as coisas de Deus vai nos trazer consequências. Desprezar a lei vai nos trazer tribulações. Desprezar as ordenanças do Senhor vai nos trazer tribulações. Estar ceando é uma ordem do Senhor. Ser batizado é uma ordem do Senhor. E muitas coisas nós sofremos porque nós não conseguimos cumprir uma simples ordenança. A tristeza vem. As angústias vêm. Os desalentos vêm. Por quê? Porque nós não fixamos aquilo que nós precisamos fazer. Não respeitamos aquilo que precisamos respeitar. Sabe? Agora, esse desprezo da lei, nós temos um exemplo disso. Um exemplo muito forte, Davi. Olha o que Davi fez ao desprezar a lei e olha o que aconteceu com ele. Davi, em 2 Samuel 12:9 diz: porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal aos seus olhos. Por quê? Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal aos olhos dele? Tu mandaste espada a Urias, o Eteu, e tomastes para ti a sua mulher. Sim, tu mandaste a espada dos amonitas. Meu Deus. Isso foi o que Davi fez. Ele desprezou a lei do Senhor. Ele não podia adulterar, que ele adulterou. E ele tinha tanta menina para ele, mas ele quis a mulher que já tinha mãe. Ele desprezou a lei do Senhor. Sabe o que aconteceu com Davi? Se você não conhece a história, você vai saber agora. Davi teve a sua casa destruída. O seu filho se deitou com todas as mulheres de Davi à praça, para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Seu filho foi morto, a espada, casa destruída, aflição. A gente fala assim, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sim, querido, um homem segundo o coração de Deus, em que a medida de Deus também foi com Davi, porque ele tinha algo a mais. E quando a gente tem algo a mais, mais é cobrado. Como é que é a frase do Homem aí? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Quanto mais poder, mais responsabilidade. Quanto mais poder, mais responsabilidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um rei de Israel. Errou com Deus. Desprezou. A palavra de Deus diz que ele desprezou a lei. Ele simplesmente falou assim: tá, estou nem aí, vambora, quero os meus desejos sexuais realizados. Ele quis isso, alimentar a carne. E Deus foi lá e tratou ele conforme a medida que ele era. Se ele era um rei, ele tinha que ter um castigo de rei. Foi lá e sofreu. Desprezou a lei. Nós temos consequências se nós não ouvirmos a voz do Senhor. Quando a gente obedece à voz do Senhor, a gente tem bênçãos. Nós temos as bênçãos em nós. Mesmo em circunstâncias ruins, Deus nos livra. Sabe? Deus nos prospera. Se não aconteceu com você, comigo aconteceu. O que nós vivemos há 5 anos atrás?
Uma o quê? Pandemia. Ah, tá. Uma pandemia. Todos aqui passaram por ela, sim ou não? Sim, você está vivo. Chegou até aqui. Você está vivo, você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você está vivo, querido. Está respirando. Você passou pela pandemia. Mas quantos você sabe que não passou por ela? Que você conhece? Então, quando acontece algo desse nível, Deus nos guarda. Queridos, na pandemia foi o tempo que eu mais prosperei. Por incrível que pareça. Teve gente passando fome, sim ou não? Teve gente sede, sim ou não? Teve gente sofrendo com a doença, sim ou não? Sim, eu e minha casa servimos ao Senhor e não aconteceu isso. O Gabriel pegou, que pegou, a Covid, nós trancamos ele no quarto e dava pizza por debaixo da porta. Então estava tudo tranquilo. Com dengue também, era dengue e era Covid. Estava tudo bem. Eu, Felipe, Isabelle, Leite, Bianca, nenhum de nós pegamos lá em casa. Sabe o que ele sentiu? Nada. Sabe qual foi não é sintoma que fala depois, né? Aconteceu alguma coisa depois com ele? Sequela? Nada. Teve nada. E foi um tempo de bênção em nossas vidas. Um tempo de bênção. Então, Deus, quando nós estamos vendo o mundo passando tanta dificuldade, se você obedecer ao Senhor, Deus te honra, queridos. Vocês querem saber o que eu e minha casa fazíamos na pandemia? Vocês querem saber? Eu gostaria que você depois procurasse o canal do YouTube. Se você não sabe qual é o canal do YouTube, é Igreja Chamada Nova Veneza. Vai lá nos vídeos mais antigos, 2020, 2021. Você vai encontrar eu e minha casa cantando, eu e minha casa adorando, louvando. Nós fazíamos vídeos no YouTube e fazíamos pregar, lógico que com as nossas câmeras de Samsung, que não valia muita coisa, né? Daquele jeito, tentando fazer o máximo do melhor do que a gente tinha, mas a gente estava evangelizando. Cultos online, estávamos lá. Olha lá no YouTube, você vai encontrar a gente lá. É isso que a gente fazia. E Deus foi por nós. Então, Deuteronômio, capítulo 28, ele vai falar conosco. Eu quero ler só um pedacinho aqui, ó. No versículo 14, ele termina assim: e não te desviarás de todas as palavras que te dou neste dia, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Você não vai fazer isso. Você não precisa se desviar do caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Só que muitas das vezes nós sofremos, mesmo passando por tribulações, o povo passando por tribulações. Você deve conhecer pessoas que passaram por tribulações ou passam por elas, muitas das vezes por conta desse aqui, ó. No versículo 15 adiante, querido, o resto do capítulo é misericórdia. Vamos lá, vou ler só um pouquinho para vocês. Versículo 15. Mas, esse mais aqui, acontecerá que se não deres ouvidos à voz do Senhor Deus, para cuidar de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno neste dia, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Você pode dizer misericórdia? Maldito serás tu na cidade, maldito será tu no campo, maldito será o teu cesto e o teu armazém, maldito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o crescimento das tuas vacas, os rebanhos da tua... Aqui acabou. Aqui é só maldição. É maldição, é sofrimento, é angústia, é dor, se não obedecer à lei do Senhor. Nós sofremos muitas das vezes porque não obedecemos à lei do Senhor. Pela falta de obediência, o sofrimento vem, a angústia vem. E qual que é a melhor
forma de voltar a ser abençoado. Existe uma fórmula, querido. Não acabou, não morreu. Não, agora eu sou amaldiçoado, vou para o inferno. Tem pessoa que é assim, né? Eu conheço pessoas assim. Para mim agora acabou. Vou morrer mesmo? Vou para o inferno mesmo? Não tem mais o que clamar. Tem, querido. Existe salvação. Existe salvação. A melhor forma de nós encontrarmos paz conosco mesmo e com Deus e sermos abençoados, entrarmos dentro da lei de Deus. Provérbios 28, 13 e 14. Provérbios 28 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você está pecando? Você está errando? Você não vai prosperar. Você vai lutar para comer. Luta, sabe aquele que trabalha para sobreviver? Não trabalha para viver, trabalha para sobreviver. Pega o dinheiro, compra as coisas, acabou o dinheiro. Se der um problema a mais, vixe, Deus é Deus. Nunca prosperará, mas os que confessam, olha a chave aí, os que confessam e deixam, alcança misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Existe retorno, existe conversão. Nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus da segunda chance. Por enquanto. Por enquanto. Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus que está de braço aberto, como um pai abraça o filho quando ele se volta ao Senhor. Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessa, um Deus maravilhoso que nos ama, mas que quer que nós não encobramos as nossas transgressões. Primeira coisa. E que nós não tenhamos o nosso coração duro, fechado para as coisas de Deus. Não, tá tudo bem, não vai acontecer, não aconteceu nada mesmo. Pequei e não aconteceu nada. Estou bem, vamos embora para frente. Irmão, quem planta, colhe. Toda plantação tem uma colheita. É hora de você, despertar para isso. É hora de nós despertarmos para isso, porque o Senhor vai cobrar. E às vezes nós sofremos, assim como Davi, em um dos seus salmos, ele diz: Senhor, quando eu encobria os meus pecados, os meus ossos doíam. Estava sofrendo, estava doendo. Os ossos, eu não imagino os ossos, não imagino os ossos doendo. Os ossos doendo. Tanto o negócio é feio, porque encobria, aquele não se voltava a Deus. Nós precisamos encontrar as misericórdias de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós voltamos, quando nós somos chamados a misericórdia, a aceitar essa misericórdia de Deus, a falar assim: Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu quero viver na tua santidade, Pai, eu quero ser como o Senhor me ensinou a ser, eu quero voltar à minha identidade. Quando nós falamos isso, nós temos que ter a certeza de que os nossos pecados já foram pagos, que teve alguém que pagou um alto preço por mim e por você. Isaías 53, 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você pode dizer glória a Deus? E as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Não foi da dele, foi das nossas. Isaías 53, 5. Mas Ele foi ferido, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados por elas. Todos nós andávamos desgarrados
Como ovelhas, cada um se desviava pelos caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Próximo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado ao matador como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Teve uma pessoa que veio aqui na terra, como eu e como você, que pagou um alto preço pelos nossos pecados, para que você encontrasse de novo a lei do Senhor, para que você e eu voltasse de novo para os caminhos do Senhor, para os braços do Senhor e ficarmos amados, ficarmos apaixonados por Ele. E aí quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver. Queridos, eu vou falar para você, eu não sirvo para ser do mundo mais, sabe? Deus já me provou isso várias vezes. Beber, fumar, prostituir, não vai mais. Satanás já se cansou já de... Ele me ataca em outras áreas. Em outras áreas que eu tenho fraquezas. Eu não sou santinho do Santo dos Santos. Né? Eu vivo a santidade, é diferente. Né? A Bíblia diz que ninguém é salvo. Ninguém é salvo. Todos nós vivemos tentações todos os dias. E nós temos que acordar pela manhã e dizer: Senhor, me dá força para me vencer, para me suportar. E tudo isso eu tenho que fazer o quê? Sacrifício. Se eu como demais, e eu gosto de comer, né, Patrícia? Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Se eu estou vendo que estou comendo demais, eu vou, jejum. Se eu estou vendo que estou folgado demais, oração. Orar. De joelho. Pelo menos meia hora. De joelho. Para quê? Carne, você não manda aqui não. Se eu estou vendo que eu estou passando um tempo demais, os dedinhos, opa, aí, deixa eu assistir um filme, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu fazer outra coisa. Por quê? É viciado. Se você deixar, vira hábito. E um hábito ruim. Tem gente que, assim como eu, gosta de dormir. Quem é que não gosta? Eu gosto de dormir. Eu tenho que dormir pelo menos umas 8 horas por dia. Tem alguém que dorme 2 horas por dia aqui, está tudo beleza? O nosso meio para quê? Eu dou 2 horas aqui, está tudo beleza. O Antônio, o sonho dele é dormir 12 horas. Não, Antônio? Não, eu tenho que dormir 8 horas. Queridos, se eu não sei se deixar, eu durmo um pouquinho mais ainda. Aí ontem, estava eu assistindo um filme, e perto da minha casa, glória a Deus, teve uma festa. E estava tudo lá, e fofó, aquelas músicas que você já sabe, né? É só Jesus na casa. E aí eu liguei a televisão para assistir um filme. Chegamos mais ou menos meia-noite, eu disse: não vai não, vamos para a cama. Vamos para a cama. Chegamos na cama, como estava lá na cama, nós não dormimos. A Isabel falou assim: pai, terminou às 3 horas da manhã. Eu falei assim: filho, deve ter sido tempo, eu nem olhei relógio. Fui dormir 4. Aí hoje eu acordei mais tarde. Seu João mandou mensagem para mim: você me perdoa, seu João. Eu fui dormir 4 horas da manhã. Por isso que eu nunca entendi. Era 8 horas da manhã, seu João mandou mensagem para mim. Eu não respondi ele. Porque eu acordei tarde. Não posso dormir menos de 8 horas. Se eu dormir melhor, eu fico enjoado, queridos. Se ele vem enjoado, você não pastor precisa dormir. Pode saber. Velho, é assim que funciona. E ontem, não teve como dormir. Mas não é todo dia não, gente. Graças a Deus. Tá? Ontem teve uma festinha lá. Vem, Deus abençoe e vamos para frente. Assim que funciona. Mas a falta de vigilância da nossa parte, a nossa falta de vigilância de fazer isso mesmo. De quando você está fixado em algo que está te tirando da presença de Deus, sair fora dela, nos leva a sofrimento, porque estamos desfocados da palavra de Deus. Procrastinação, preguiça, cansaço, desmotivação, baixa autoestima, tudo isso
provoca o quê? Desobediência. E consigo, então, vem o quê? O sofrimento. Você já parou para olhar debaixo da sua cama para saber quais são as bagunças que tem lá que você não limpou? Já passou o rodo lá debaixo da sua cama? Porque se tem alguma coisa suja debaixo da sua cama, você está procrastinando. Ou está com preguiça de ir lá e agachar e tirar a sujeira de lá embaixo. Assim somos nós. Deixamos lá os pecadinhos. Deixa para depois. Depois eu resolvo. Vai acumulando. Isso é falta de vigilância. O objetivo real de Satanás é nos cegar para as coisas de Deus. É deixar a gente cego para não enxergar a lei do Senhor. Como é que a gente peca? Perdendo a identidade. Quando Satanás nos cega, a gente não sabe nós não sabemos quem somos, para onde vamos, você perde a identidade. Isso lá, 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque diabo vosso adversário ainda anda em derredor como um leão, bramando, buscando para quem possa tragar. Esse é o Satanás, a qual resistir firme. Resista. Diga para essa pessoa que está falando, resista. Não, ela desse jeito, ela não. Resista. Seja forte e corajoso, resista, Satanás. Você pode resistir. Larga essa preguiça de lado, larga a procrastinação de lado, larga essa descrença de lado. Vai lá capinar seu quintal. Se você está com cansaço na mente, vai capinar quintal, que é bom demais. Pastor, o meu quintal não tem como capinar. Vai para o vizinho então. Vai criar, homem, testosterona. Tem um jovem adolescente aí na sua casa que está precisando de criar testosterona? Tem que capinar no quintal. Pronto. É a melhor forma. Cansa rapidinho, dorme com a beleza. Sabe? Mas pensando em identidade, se você sabe quem você é em Deus, você está vigiando. Então você não vai deixar Satanás vencer você. Você sabe quem você é em Deus? Quem você é em Deus? João 1 diz que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,15 diz que nós somos herdeiros de Deus. Por glória. Romanos 8,17 diz que nós temos um propósito. Qual que é o propósito? Que nós possamos fazer parte do reino de Deus. Fazer parte desse reino é resistir a Satanás, resistir aos demônios. Nós temos que ser aperfeiçoados para fazermos parte do reino de Deus. Tudo tem um preço, querido, tudo tem um preço. Agora a questão é: você está disposto a pagar esse preço? Está disposto? Eu quero dar boas notícias para vocês. Você quer receber boas notícias? Então, assim, eu quero. Notícia é muito demais, gente. Gente, se você não está convidando ninguém para vir no culto, porque o nosso culto não tem muita cadeira para as pessoas, nós ganhamos mais 20 cadeiras. Eita, glória! Pode ficar tranquilo. Já tem mais 20 cadeiras ali esperando vocês. 20 cadeiras. Olha que glória. Aí, vou dar mais uma, hein? Mais uma. Pode ser mais uma? Mais uma. Outra notícia. Quando nós vamos fazer evento, e até mesmo aqui, nós saímos ligando para o povo, né? Alguém, pelo amor de Deus, por misericórdia do Senhor Jesus, por santo, Jesus tem poder. Traz para nós uma caixa de isopor com gelo, para gente colocar os refrigerantes para ficar geladinho. Você já recebeu uma ligação dessa aí para alguém, né? Nós ganhamos uma geladeira. Glória a Deus. Agora é essa. Você quer mais uma? Amém. Mais uma? 3 é um número bom, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, mais uma.
Ministério Infantil estava fazendo o quê? As tarefinhas em cima da cadeira, assim, né? Aí estava rasgando, porque as cadeiras, elas têm almofada, né? Aí eles iam lá, ia fazer, pegar o lápis de coisa e rasgava, aí tudo. Pois é, nós ganhamos mesinhas e cadeirinhas para isso. Isso é Deus ou não é? Amém. Coisa de Deus, queridos. É coisa de Deus, nós ganhamos, a bênção é nossa. Aí, pastor, onde é que está? Está lá no depósito, lá em Itagaraí, 70 quilômetros de nós. Sabe quando o povo de Israel estava pronto para ir lá e ganhar Jericó, para derrubar o muro? Pois é, está do mesmo jeitinho, a bênção está lá. Está prontinho para pegar. Só falta mais lá buscar. Tá bem? Glória a Deus. Agora nós temos duas opções. Ou a gente paga para trazer, ou eu vou ter que ir lá buscar. Um dos dois. Para pagar para trazer é R$600 de frete. Que cobram um pouco mais. Para nós ir lá buscar, eu tenho um carro que tem engate carretinha. Eu preciso de alguém que tenha uma carretinha, ou então que possa nos ofertar para a gente alugar uma carretinha, e preciso do combustível para ir lá buscar, porque o pastor não tem, e nem a igreja. E aí? Isso somos nós. Preciso lá. Quanto que vai ser isso tudo, pastor? A bênção está lá, né? A bênção está lá. Um aluguel de carretinha é mais ou menos uns R$50. Aqui em Nova Veneza. Eu vi uma vez lá em Umas, era isso mesmo. O combustível para ir e voltar é mais ou menos uns R$150. Eu sei, cara, hoje é complicado. E o carro vai puxar bastante, porque está pesado. Então, nós estamos R$200 mais ou menos. Então, essa é o nosso sacrifício, o nosso preço a pagar para a gente buscar a nossa bênção. Se você quiser nos ajudar, conversa comigo. Eu vou lá amanhã. Pastor, como é que você vai? Não sei. Eu só sei que eu vou. Deus me instrui em mim, eu vou ter que ir lá. Eu vou lá, vou pegar o carro, vou pegar uma carretinha. Pastor, como? Não sei. Me procura no final de tudo, se você quiser fazer parte dessa bênção. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Nós precisamos pagar um preço para sermos aperfeiçoados. E para pagar esse preço, muitas das vezes, é duro, é doído. E para isso, Deus então faz o quê? Nos aperfeiçoa. Muitas das vezes nós sofremos, não porque erramos. Então até agora eu falei para nós aqui, Deus está falando para a gente, que todos os sofrimentos que nós estamos às vezes vivendo é por erros nossos, amém? Por desobediência, porque nós não honramos a palavra de Deus, porque nós não damos bola à palavra de Deus, é mais ou menos isso. Mas existem sofrimentos que Deus está nos aperfeiçoando e Ele quer te prosperar nisso. Ele quer fazer você próspero nessa terra. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz assim, ó: vós já esquecestes da exortação que argumentam convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaie quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige ao que ama, açoita ao qualquer que recebe um filho. Se suportais a correção, Deus volta, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais aos pais do Espírito para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigem como bem lhes parecia, mas estes para nós proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção do presente não parece ser de gozo, senão da tristeza, mas depois produz o fruto, presta atenção,
Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. Produz um fruto. Toda correção produz um fruto de justiça para aqueles que são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você pode repetir: eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do meio. Eu sou filho de Deus. Se você é filho, papai às vezes tem que corrigir. Quem é pai sabe. Eu acho que essa parte aqui do nosso corpo, as nádegas, foram feitas para receber correção. Quando a menina é pequenininha, foi feito para tirar o mal de dentro dele. Ó, né? Foi feito para isso. Se o menino está precisando ser corrigido, então é lá que você vai usar a vara, naquele lugarzinho. Porque o Senhor, Ele prova os justos. Quem é justo, o Senhor prova. Tiago 1:2, Salmo 11:5 diz, Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentarem as tentações. Para de ficar triste. Você já ouviu aquela música? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, e glória a Deus. Eu vou passando. Já ouviu essa música aí? Né, Tássio? Viu, Tássio? Passando pela prova, dando glória a Deus. Prova. Né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Tem alegria de estar passando pela prova. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Você precisa ir para o céu completinho em Deus. Completinho em Deus. Você precisa ir para o céu perfeito. Você precisa ir para o céu vencedor. Você precisa ir para o céu sabendo que aquilo que você está sofrendo não vale nada comparado à glória que há de vir. A glória do céu. Esse sofrimento aqui vai passar se você estiver dentro da presença de Deus. Agora, se você estiver fora da presença de Deus e estiver sofrendo, irmão, isso aqui não é nada comparado com o inferno. Não é nada. Comparado ao inferno, meu amigo, não é nada. Sofrimento eterno, não dá. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura e falar assim: ó, Cristo, nós não queremos que você vá para o inferno. Nós queremos que você vá para o céu. Lá é o seu lugar. O seu lugar não é no inferno, o seu lugar é no céu. Deus, nós devemos ter que ter essa certeza. Deus, Ele não quer o nosso sofrimento, queridos. Ele não quer. Pastor, mas por que Jó então sofreu? Para que fosse manifestada a glória de Deus nele. Aí a gente às vezes canta, né? Usa-me, quebranta-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. Aí Deus dá uma apertadinha, né, em você, precisa ser usado, como você passou por aquela prova, você passou por aquele momento. Aí Deus, socorro meu, socorro meu. É chorar e querer desistir de tudo. É para você o quê, queridos? É para você dar glória, deixa Deus te usar. Eu estou passando pela prova. O irmão passou aqui, eu estava sentado ali na escadinha do semestre, e o irmão passou. Eu vejo esse irmão passando para cima e para baixo de a pé. E eu sei que era uma mulher de Deus. Aí, para cima e para baixo de a pé, ela passou: pastor, eu queria que o senhor orasse comigo, pastor, em prol de uma conquista. Eu disse: amém, irmão. O que você está precisando? O que você precisa que Deus faça com você? Eu estou precisando de um veículo.
Eu quero ver ele para mim pregar a obra do Senhor. Aí eu olhei para ela assim. Ela deve ter uns 70 anos. Eu falei, será que ela tem carteira de habilitação? Será que ela consegue dirigir? Primeira coisa que eu pensei, eu vou orar para essa mulher ter um veículo. Beleza, mas ela vai ter que orar para ter um motorista também. Alguém que vá lá levar ela. Ou então uma bicicleta elétrica. Fica bom, né? Bicicletinha elétrica, acho que ela consegue. Porque ela anda a pé. E ela fala assim, Senhor, pastor, ora para mim. Nesse sentido, tá bom, vou orar. Vou orar. E aí eu falei para ela, vou orar para que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Você recebe? Amém. Amém, eu recebo. Então eu vou orar para que Deus faça. Deus, tenha misericórdia dessa mulher. Organiza para ela uma condição para que ela possa pregar o Evangelho do Senhor. Mas seja feita a tua vontade na vida dela. Talvez Deus quer usar o testemunho dela de andar de a pé para cima e para baixo, convertendo vidas. E nós não sabemos. E aí? Talvez você está sofrendo tanto assim, é para que as pessoas olhem para você e falem, aquela pessoa está passando por tanta dificuldade, mas ela não desvia. Nossa, olha para você ver, nossa, as pessoas olhando, né? Olha a Josi, nossa, a Josi, e esse ar, nossa, sofri demais. Você vê, não desviou, está firme com Deus, está lá, está orando, está uma bênção. Ixi, e o Marco então? Senhor da glória, pensa no nome de Deus. É assim, queridos. O sofrimento às vezes é permissão de Deus para nos corrigir e para que a glória dele seja feita. Para que você seja testemunha da glória do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Até a morte de cruz. O quanto Jesus sofreu por mim e por você. O quanto Jesus sofreu não se compara a nada do que nós não passamos por aqui. Porque o preço é muito alto, foi muito alto, Pai. Tanta chicotada, tanto rasgo nas costas, cortes, coroa de espinho, tanta coisa aconteceu, queridos, nós não suportaríamos não. Hoje, falar para você que não suportaria, tinha morrido já na primeira lapada. Tem muita gente que já não suportava. E Jesus suportou de tal forma que ele nem sequer murmurou, reclamou. Ele nem sequer falou nada, como ovelha muda indo para o matador. No final, crucificado, Pai, perdoa. Perdoa, Pai. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Quem de nós que temos essa coragem de falar assim, ó, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem o que estão vivendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Quem de nós tem tamanha força assim? Ao ponto de passar por tanta dor. E às vezes a gente fica pensando, né? Pastor, e Deus é amor. Como é que Ele fez com Jesus? Por Deus ser tanto amor assim, Ele não amou Jesus, não? Sim, filhos. Ele amou Jesus.
mas Ele nos amou primeiro. Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo é um só. É um só. Jesus ia voltar para os braços do Pai. Ele entregou o seu único Filho para que nós também possamos voltar para os braços do Pai. Voltar para os braços do Pai. Está na hora de você voltar para o braço do Pai. Está na hora de você não reclamar, parar de murmurar. Entender que o sofrimento que nós passamos e as tribulações não sejam por desobediência sua. Não seja porque está desviando o caminho. Não faça isso, queridos. Não seja assim. Não seja que as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, sejam para glorificar a Deus. E não porque nós erramos. E não porque nós desobedecemos. E não porque nós estamos sendo punidos ou corrigidos por Deus por algo que nós fizemos errado. Não, queridos. Nós temos que entender que tribulação vai haver. Jesus está falando para nós: tem de bom ânimo, venci o mundo. Você vai vencer também. Amém? Você vai vencer também. Para que lá no final você seja encontrado como um homem e uma mulher de Deus. Como um homem e uma mulher de Deus. E você chegar ao ápice, né? Chegar no final da carreira. E você poder cantar, né? Eu vaguei mundo afora, mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Jesus. Eu só tenho você. Só faltava eu perceber. Só falta a gente perceber isso. Vamos ficar de pé?